A maioria das pessoas acorda todo dia do mesmo jeito. Pega o celular, abre o Instagram, vê notícia ruim, fica com raiva de algo que não pode controlar e já começa o dia perdido. Os estoicos descobriram há mais de 2000 anos o que a maioria das pessoas ainda não entendeu. A sua mente é a única coisa que ninguém pode te tirar. Mas você precisa treiná-la todos os dias. E eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Os estoicos não eram monges vivendo em cavernas longe do mundo. Eram pessoas normais. Alguns eram escravos, outros eram imperadores. Mas todos tinham uma coisa em comum. Uma rotina diária que deixava a mente forte o suficiente para aguentar qualquer coisa que a vida jogasse neles. Marco Aurélio governou o maior império do mundo e ainda assim escrevia no seu diário todo dia de manhã para se preparar mentalmente para o dia. Epicteto era escravo e ainda assim era considerado um dos homens mais livres que já existiram. Não porque a situação deles era fácil, mas porque eles tinham um sistema. Hoje eu vou te mostrar essa rotina, passo a passo, do momento que você acorda até a hora de dormir. Pensa comigo. Quantas vezes você já teve um dia que começou ruim e ficou ruim até o fim? Você acorda atrasado, ou acorda no horário, mas já está com aquela sensação de ansiedade sem nem saber por quê. Aí você pega o celular, lê alguma coisa que te irrita, chega no trabalho já irritado. Qualquer coisa pequena que acontece vira um problema gigante. E no fim do dia, você está exausto. Não de ter feito muito, mas de ter reagido muito. Esse é o ciclo que a maioria das pessoas vive. Reagindo. Sempre reagindo. E o pior de tudo, a maioria das coisas que te deixou irritado durante o dia não dependia de você. Eram coisas fora do seu controle. O trânsito, a opinião das pessoas, o chefe difícil, a fila no mercado. E você gastou toda a sua energia mental brigando com a realidade. Os estoicos chamavam isso de viver sem direção, sem propósito, deixando o mundo te controlar em vez de você controlar a si mesmo. E a solução não é se tornar uma pessoa fria que não sente nada. Estoicismo não é isso. É sobre aprender a responder em vez de reagir. É sobre ter um sistema que deixa sua mente preparada antes que o caos do dia chegue até você. Vamos dividir isso em 3 partes do dia: manhã, dia e noite. Manhã. Prepare a mente antes que o mundo chegue. O primeiro erro que a maioria das pessoas comete é deixar o mundo entrar na sua cabeça antes de você mesmo entrar nela. Você acorda e já está lendo mensagem, vendo stories, consumindo informação. Em menos de 5 minutos, você já está reagindo ao mundo externo sem nem ter tido tempo de checar como você está por dentro. Marco Aurélio tinha o hábito de, antes de sair da cama, preparar a mente para o que viria pela frente. Ele escrevia, ele refletia, ele se lembrava do que controlava e do que não controlava. A primeira prática da manhã estoica é simples. Antes de pegar o celular, antes de falar com qualquer pessoa, reserve de 5 a 10 minutos só para você. Você não precisa de um diário caro. Pode ser qualquer caderno, qualquer aplicativo de notas, qualquer papel avulso. O que importa é o que você escreve. Os estoicos praticavam algo chamado de premeditação dos males. Em latim, premeditatio malorum. Parece pesado, mas é simples. Você pensa no que pode dar errado no seu dia e se prepara mentalmente para isso antes que aconteça. Não para catastrofizar, não para ficar com medo, mas para que, quando algo difícil acontecer, você não seja pego de surpresa. Você já vai ter passado por isso na sua cabeça. Se você tem uma reunião difícil hoje, pense nela. Se tem uma conversa complicada pela frente, visualize. Se o trânsito provavelmente vai ser horrível, já aceite isso antes de sair de casa. Quando você faz isso, o dia perde o poder de te surpreender negativamente. Você já se preparou. Depois disso, existe uma segunda prática da manhã que os estoicos usavam.
Lembrar da diferença entre o que está no seu controle e o que não está. Epicteto dizia que tudo na vida cai em uma de duas categorias: o que depende de você e o que não depende de você. E a maior parte do sofrimento humano vem de tentar controlar o que não está na sua mão. Você não controla o que as pessoas pensam de você. Não controla o clima, não controla os outros, não controla o passado. Mas você controla como você reage, controla o esforço que coloca nas coisas, controla os seus pensamentos, as suas escolhas, as suas atitudes. Então, toda manhã, antes de começar o dia, pergunte a si mesmo: o que está no meu controle hoje? E decida focar apenas nisso. Isso parece simples, e é. Mas é uma das coisas mais difíceis de colocar em prática de verdade, porque a nossa mente naturalmente quer brigar com tudo, inclusive com o que não pode mudar. Dia. Agindo com propósito no meio do caos. Agora que amanhã foi bem, vem a parte mais difícil: manter a cabeça no lugar quando o mundo está tentando te desestabilizar. Porque o dia vai trazer problemas. Sempre traz. Alguém vai te tratar mal. Algo vai atrasar. Um plano vai mudar. E a pergunta é: você vai reagir ou vai responder? Os estoicos tinham uma prática chamada de pausa consciente. Antes de responder a qualquer situação que te irrite, você para por um momento. Pode ser um segundo, pode ser uma respiração, pode ser só a fração de tempo que você precisa para perguntar: isso está no meu controle? Se não está, você deixa ir. Se está, você age. Parece básico, mas muda tudo. Porque a maior parte das nossas reações impulsivas vem de nós colocando energia em coisas que não podemos controlar. O colega de trabalho que te criticou, você não controla o que ele pensa, mas controla se você vai deixar isso arruinar o seu dia. O cliente que foi grosseiro, você não controla o comportamento dele, mas controla como você responde. O Marco Aurélio escreveu nas suas Meditações algo que eu acho um dos pensamentos mais poderosos da filosofia estoica. Ele dizia que você tem o poder de remover qualquer pensamento perturbador da sua mente quando quiser. Que a mente não é afetada pelas coisas de fora. Ela é afetada pela forma como você escolhe interpretar essas coisas. Em outras palavras, não é o que acontece com você que te machuca. É o que você pensa sobre o que acontece. Isso não quer dizer que você vai fingir que está tudo bem quando não está. Quer dizer que você para de dar poder às circunstâncias externas para definir como você se sente por dentro. Outra prática durante o dia que os estoicos valorizavam muito era agir com excelência, não para impressionar ninguém, mas porque era o certo a fazer. Eles chamavam isso de virtude. Para os estoicos, a virtude era o único bem verdadeiro. Não dinheiro, não fama, não status. A virtude, agir bem, com integridade, com honestidade, com coragem, era o que realmente valia. E isso muda como você trabalha, como você trata as pessoas, como você enfrenta os desafios. Você para de fazer as coisas pela recompensa externa e começa a fazer pelo valor interno da ação. Você trabalha bem não porque alguém está olhando. Você trata bem as pessoas não porque vai ganhar algo com isso. Você faz o que é certo mesmo quando é difícil, porque é isso que uma pessoa de caráter faz. E tem mais uma coisa importante para o dia: o memento mori. Em latim significa: lembre-se de que você vai morrer. Parece sombrio, mas os estoicos usavam isso não para ficar com medo, mas para dar valor ao tempo. Porque quando você lembra que o tempo é limitado, você para de desperdiçar energia com coisas pequenas e começa a focar no que realmente importa. Você para de se preocupar com a opinião dos outros porque percebe que isso não tem peso nenhum no final. Você para de adiar coisas importantes porque entende que não tem tempo infinito. E você começa a viver o presente com mais atenção, porque o presente é tudo que você tem com certeza. Noite. Fechar o dia com consciência. A rotina estoica não termina quando você sai do trabalho. Ela tem um encerramento importante. Uma prática de revisão do dia que os estoicos levavam muito a sério. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, escreveu sobre isso. Ele dizia que toda noite,
Antes de dormir, ele passava o dia em revista. Ele perguntava a si mesmo 3 coisas simples. Primeira, o que eu fiz mal hoje? Não para se punir, não para ficar se sentindo péssimo, mas para aprender. Porque se você não olha honestamente para os seus erros, você vai repeti-los amanhã. Segunda, o que eu fiz bem hoje? Isso é importante porque a mente humana tem um viés negativo. Ela naturalmente foca no que deu errado. Se você não faz um esforço consciente para reconhecer o que foi bom, você vai terminar o dia achando que tudo foi ruim, mesmo que tenha tido momentos ótimos. Terceira, o que eu posso fazer melhor amanhã? Não de forma vaga. De forma específica. Se você perdeu a paciência com alguém hoje, amanhã você vai praticar a pausa antes de reagir. Se você ficou procrastinando numa tarefa importante, amanhã você vai começar por ela primeiro. Essa revisão noturna transforma o dia em aprendizado. E ao longo do tempo, você começa a evoluir de forma que a maioria das pessoas nunca vai porque elas nunca param para olhar para si mesmas com honestidade. Agora eu preciso ser honesto com você sobre algo. Essa rotina não é mágica. Você não vai fazer isso uma semana e de repente virar uma pessoa completamente diferente que nunca perde a paciência, nunca se estressa, nunca sofre. Não é assim que funciona. Os estoicos eram humanos como você e eu. Marco Aurélio ainda sentia raiva, ainda tinha dias ruins, ainda cometia erros. As meditações que ele escreveu eram justamente para ele mesmo. Um lembrete constante dos princípios que ele precisava praticar, porque sabia que eram difíceis. O que muda com essa rotina não é que os problemas desaparecem. O que muda é que você para de ser destruído por eles. Você começa a perceber que tem mais controle do que pensava. Não sobre o mundo, mas sobre você mesmo. E isso é liberdade de verdade. Porque uma pessoa que depende de tudo correr bem para se sentir bem é uma pessoa que nunca vai estar em paz. O mundo nunca vai cooperar completamente. Sempre vai ter algo errado, algo fora do planejado, alguém difícil, alguma situação injusta. Mas uma pessoa que treinou a mente para encontrar estabilidade por dentro, essa pessoa pode atravessar qualquer coisa. Epicteto passou a vida como escravo. Fisicamente, ele não era livre, mas mentalmente, ninguém chegava perto dele, porque a sua liberdade interior era algo que nenhum senhor podia tirar. E é isso que o estoicismo oferece para você. Não uma vida sem problemas, uma mente que sabe lidar com eles. Então a rotina é esta. De manhã, antes de qualquer coisa, você para. Você pensa no que pode ser difícil hoje e se prepara. Você lembra do que está no seu controle e decide focar só nisso. Durante o dia, você pratica a pausa antes de reagir. Você age com excelência não pela recompensa externa, mas porque é o certo a fazer. E você se lembra que o tempo é limitado. Então você usa ele bem. À noite, você revisa. O que foi mal, o que foi bem, o que você pode melhorar amanhã. Repete isso todos os dias. Não perfeito, mas consistente. E com o tempo, você vai perceber que a sua mente ficou mais forte, mais calma, mais focada. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais capaz de lidar com ela. Os estoicos tinham um ditado: amor fati, ame o seu destino. Não no sentido de se conformar com tudo, mas no sentido de aceitar que tudo o que acontece com você, bom ou ruim, é material para você se tornar uma pessoa melhor. Cada dificuldade é treinamento. Cada obstáculo é uma oportunidade de praticar. Cada dia difícil é uma chance de descobrir do que você é capaz. A sua mente é a sua maior ferramenta. E assim como qualquer ferramenta, ela fica melhor com uso e cuidado. Agora você tem o sistema. A questão é, você vai usar? Se você quer continuar fortalecendo a sua mente, o próximo vídeo vai te mostrar como os estoicos lidavam com o medo. Assiste agora.